Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 10. Versículo de número 44. Aleluia. A igreja achou, amém? Olha o que a palavra nos diz. Ainda Pedro, falando estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam uma palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizadas estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém, igreja? Glória a Deus. Amado, nós estamos vendo um texto bastante notório e marcante para a nossa vida. Quando nós lemos no livro de Atos, nós começamos a marcar a nossa vida, porque os nossos irmãos da antiguidade, os primeiros apóstolos que começaram a proclamar, a anunciar o reino, eles, amados, não tinham o livro de Atos dos Apóstolos escritos. Eram homens que tiveram que viver as suas próprias experiências para poder depois escrevê-las. Quando a gente lê, a gente está lendo, amado, a história que homens e mulheres de Deus passaram e puderam, amado, escrever para deixar para outra geração. Então nós, em pleno século 21, estamos lendo atos que há mais de 2000 anos atrás, você vê que a nossa fé é equilibrada, é alavancada, porque nós vemos atos como esses. Entenda, quando Pedro foi chamado na casa de Cornélio, ele foi, amado, por uma visão, por causa de uma resposta, onde Cornélio orava, onde Cornélio era um homem temente a Deus, estava buscando a presença de Deus na vida dele. Da mesma forma que foi na vida dos apóstolos, com a mesma queda do Espírito Santo sobre eles, e eles sendo cheios do Espírito Santo, eles também, amados, estavam pedindo, eles queriam também saber mais de Jesus. Então Cornélio, através de uma visão, através que o anjo fala com ele, ele manda chamar Pedro, e ali, amado, Pedro vai, e se encontra, aleluia, com Cornélio, e diz que dentro da casa de Cornélio, já havia muita gente para ouvir o que Pedro tinha para falar. Que quando Pedro, amado, começa a falar a palavra, diz que o Espírito Santo desce sobre eles. Escuta, Pedro não impôs as mãos, mas com o anúncio da palavra, ele começou a falar a palavra de Deus, e o Espírito do Senhor desceu naquela casa. Sabe, amado, tem coisas que a gente hoje está dizendo: Senhor, por que nos dias atuais não está acontecendo? Porque às vezes é preciso fazer campanhas, conferências, congressos, para trazer alguma pessoa de fora, para que a manifestação do Espírito do Senhor aconteça no ambiente. Onde um apóstolo, um único apóstolo, ele falando a palavra de Deus, o Espírito do Senhor já descia, sem ele invocar, sem ele impor as mãos, sem ele fazer nenhum malabarismo para poder chamar a atenção de Deus. Não, ele somente pregava a palavra. Então, amado, nos dias de hoje,
O Senhor está querendo mostrar algo para nós, que acabou se perdendo no decorrer da caminhada. Nós sabemos, amado, por causa de muitas dificuldades, problemas, lutas que vêm sendo travadas na nossa direção, a gente acaba esquecendo da nossa identidade, da nossa origem, a gente acaba esquecendo da nossa fé. Então, amado, eu estava meditando e o Senhor, Ele falou assim comigo: filho, fé superficial. Eita, meu Deus, isso aqui, amado, vai balançar um pouquinho você aqui nesta noite. Fé superficial. O que está acontecendo com a igreja hoje? Amado, muitos de nós estamos parando, desistindo, até mesmo fraquejando por causa de uma fé raquítica, uma fé, amado, que muitas vezes a gente até fala para Deus: eu tenho fé. Fala para o irmão: eu tenho fé. Fala, amado, para a congregação: eu tenho fé. Fala para a liderança: eu tenho fé. Mas na hora que sopra o vento, na hora que aparece o deserto, na hora, amado, que a luta se levanta, você é o primeiro a dizer: Senhor, eu não suporto mais, eu não quero mais isso sobre a minha vida. Ah, Senhor, só estou aqui pela misericórdia, eu só estou aqui porque o Senhor é que está me ajudando. E sabe o que acaba acontecendo? O Senhor nos leva, amado, a entender que a nossa fé, ela só é sustentada em coisas. Tem pessoas que ela só vai dizer que tem fé se houver uma sustentação de coisas ou de alguém para estar com ela. Quando você vai em Mateus capítulo 6, versículo de número 30, o próprio Jesus, ele chega e fala: por que andais ansiosos? Por que se preocupais? Por que andai com a cabeça lá e cá, preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir? Vocês não vê que nem Salomão em toda a tua glória se vestiu como os lírios do campo? Jesus, ele repreende aqueles que estavam ao redor dele, dizendo: eu não chamei vocês para viver pelaquilo que vê, mas pelaquilo que vocês creem. Sabe, quando eu falo que creio em Deus, mas eu fraquejo na primeira situação contrária da minha vida, isto prova que a minha fé é superficial. Uma fé superficial faz você, amado, esquecer quem é você na presença de Deus. Quando, amado, a gente começa a entender que a nossa fé é uma fé aonde Jesus muitas vezes ele diz: homens de pequena fé, ele aponta a nossa natureza raquítica. Ele olha para nós e diz assim: olha, a fé sem identidade é viver sem autoridade. Tem pessoas que muitas vezes estão dizendo: eu tenho fé, mas não tenho identidade. Como você não tem identidade, você não tem autoridade. Porque uma hora você está dizendo que é de Deus, outra hora você não é. Aí quando você vai, amado, na palavra, a palavra diz assim que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Então nós não podemos estar em uma marola. Nós não podemos estar, amado, um dia com o pé do lado oposto da linha, e no outro dia eu estou do lado de cá. Não, nós temos que ter equilíbrio. Uma pessoa que não tem equilíbrio, você vai ver que tudo na vida dela é momentâneo.
É só aquele momento. É somente aquele tempinho que estou ali. Você sabe o significado de aleluia? Aleluia é louvar a Deus. Não aleluias. Aleluias, quando você ouve uma pessoa falar aleluias no plural, aí é louvai aos deuses. Mas aleluia, ela é louvar a Deus. Então tem pessoas que às vezes ainda falam no plural, né? Aleluias. Aí você está louvando a deuses. Então nós temos que até saber como se expressar para o Senhor. Até a nossa oração tem que ser cuidadosa. O próprio Tiago diz que não recebeste porque pedis mal. Então essa oração faz você se perder diante daquilo que é o certo. E uma fé, quando ela está longe da sua identidade, ela faz como aquele homem, aleluia, chamado Natanael. Diz que André chega lá e diz assim: olha, encontrei aquele que as profecias falavam, Jesus de Nazaré. Sabe o que Natanael fala? Por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava amado, escuta, Natanael, israelita, de Israel, mas não esperava. Ele queria aquilo que movesse o coração dele. Sabe, diz que quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus disse: olha, aí é verdadeiramente um israelita, um homem sem dolo. Diz que Natanael diz: de onde tu me conheces? Ele disse: eu te conheci antes, te vi. Agora, engraçado, escuta, quando falaram que ele era de Nazaré, disse: por acaso vem alguma coisa boa? Mas porque Jesus revelou de onde ele saiu, ele disse: agora eu creio que você é filho de Deus. E é isso que nós, amados, estamos nos perdendo. Por quê? Porque nós queremos uma confirmação onde a sua identidade já deveria ser firmada. Eu não posso aceitar, amado, um outro Jesus na minha vida. Eu não posso aceitar um outro Deus na minha vida, onde a palavra já está me dizendo: ei, filho, eu sou e não tem outro. Não tem outro evangelho, não tem outro Jesus, ele é o único. Então, amado, escuta, muitas vezes você deixa e perde a sua identidade por causa de algumas coisas que acontecem na tua vida. Às vezes uma notícia ruim de um centro, ou amado, ou você tenha saído de um ambulatório médico e ali recebeu aquela notícia ruim, diz assim: agora está tudo acabado, não tem mais jeito. É porque você não tem a identidade. Porque quando a pessoa tem identidade, ela diz assim: a última palavra vem do meu Deus. Os homens fazem os planos, os seus projetos, mas o meu Deus é que dá a última resposta. Entenda, querido. Existe lá em Israel um vale chamado Vale do Amagedon. E esse vale foi colocado portas e lacrado com concreto. E existe uma profecia em Isaías que ninguém abrirá aquelas portas a não ser aquele que foi o escolhido. Até hoje, amado, estão lacradas os portões. E ninguém tem autoridade para poder passar lá e abrir. Na frente desse vale chamado Amagedon, tem um cemitério. E diz, amado, que os judeus que tocar em carne morta, ele se torna impuro. Então,
Veja que contraditório, como é que coloca um vale, uma porta para entrar, onde há um cemitério na entrada. Só que ele é vigiado 24 horas. E ninguém pode passar. Só que há uma profecia que diz assim: quando ele vir, abrirá-se. Diz que até as montanhas vão se fenderem e o caminho vai se abrir para aquele que é digno passar. Então, amado, ele não vai precisar pôr a mão dele. O nome dele já tem todo o poder. Então nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente. Às vezes aquilo que parece estar fechado é algo que Deus disse assim: ah não, filho, eu estou fechando para você ficar aí desprezado, preocupado. Não, querido, muitas vezes é Deus dizendo assim: eu estou fechando para te guardar. Porque na hora certa, no dia certo, você vai passar por ela. As portas às vezes se fecham, amado, é porque Deus está dizendo para nós: ei filho, eu sei o que está acontecendo por trás dela e você não sabe. E aí você fica questionando a Deus: Senhor, por quê? E Deus está dizendo para você: ei, confia em mim. Confia. Tem muita gente, amado, tem falado de Jesus, mas não tem confiado nele. Tem muita gente falando: ah não, eu sirvo a Deus, até confessa, não, eu sou cristão, mas na hora, amado, escuta, tem nações, tem povos aí, que você não pode falar que você é um cristão. Que você não pode confessar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez isso seja chocante para você. Você sabia que lá em Israel, até o átrio, onde tem o muro das lamentações, para você passar, para você ir até o muro, você não pode falar que é cristão. Você não pode falar da sua identidade, sabe por quê? Porque lá quem toma conta são os árabes. Armados até os dentes. Para você chegar no muro das lamentações, você tem que colocar o quipá. Sem o quipá, você não pode ir lá tocar nos muros. É como você estivesse dizendo: ah, eu sou judeu e vou tocar no muro da lamentação. Só que o quipá, o talit, aquilo que é colocado no pescoço, ali não foi bíblico, não é homem. Ali quem criou foram os homens, foram os judeus. É uma cultura deles. É uma forma deles andar para se destacar entre os outros. Só que um judeu ortodoxo, ele não acredita em Jesus. Ele não crê que Jesus é o Messias. Então, muitos de nós, amados, às vezes até falamos: não, mas eu quero ir para Israel. Escuta, você vai chegar lá, você vai se deparar com o segundo maior movimento LGBT que existe no mundo. É em Israel. Você vai ver. E você acha não que Israel é a terra santa? Sim, o nosso Deus, ele proferiu isso. Ele quer que o povo dele, só que a palavra é bem clara: eu vou pegar um povo dentro de outro povo. Não é porque eu nasci em Israel que eu seja um israelita verdadeiro. Por isso que quando Jesus ele chega lá em Mateus capítulo 8, versículo 10, ele declara algo tão poderoso, dizendo assim que ele encontrou a fé em um centurião. Esse centurião estava com um servo dele doente, e ele pediu a Jesus para curá-lo.
E Jesus disse, bora lá. Ele disse, não, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu digo assim, vai para lá, eles vão. Eu digo, sai de lá, vem para cá, eles vão. Então basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus disse, em todo Israel, eu nunca vi fé igual deste homem. E ele não era judeu. Então a gente, amado, precisamos olhar como é que a fé está sendo apropriada. Como é que você está apropriando a fé que o Senhor te deu? Como é que você está andando com a tua fé? O que é que você tem pensado daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que você vai estar na presença do Senhor? Você vai querer uma vida raquítica, onde você não consegue influenciar ninguém, onde ninguém se sujeita a Jesus através da tua vida, onde as pessoas, amado, passam por você e não notam o que Deus fez na tua vida. Amado, nós precisamos se apropriar dessa fé que foi entregue para nós e a gente andar conforme os homens da fé. Você sabe, há alguns anos atrás morreu Billy Graham. Billy Graham era um homem que era conselheiro de presidente, de rei. E sabe, aquele Barack Obama foi na casa de Billy Graham para se aconselhar. Eu fico assim imaginando, Senhor, será que o Senhor não está preparando alguém aqui nessa geração para se levantar novamente como um Billy Graham, um John Wesley? Ele não está preparando a tua casa para que o Espírito desça e haja um avivamento dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Só que nós, amados, estamos tão focados em outras coisas e não se preocupamos se a pessoa que está do meu lado, se ela vai se salvar. Não estamos pagando preço. A gente olha, amado, estamos tão despercebidos que aquilo que era para a gente estar focado, escuta, hoje era um culto para você estar vibrando em adoração ao Senhor. Mas você percebe que cada vez mais você encontra pessoas frias. E quando você vai falar de Jesus, ela diz assim, vamos mudar a falha? Muda aí, vamos mudar essa fala, vamos mudar essa página, vamos mudar aí, dá para pular aí esse vídeo, porque Jesus já não está mais sendo importante para elas. A palavra de Deus já não está tendo mais brilho. Quando você toca no assunto do Evangelho, as pessoas te rejeitam, mas não como rejeitava no tempo do princípio da caminhada. Mas te rejeita porque você não está mostrando quem você deveria ser verdadeiro. Porque às vezes você está querendo corrigir a pessoa e sendo igual a ela. Como é que você vai conseguir pregar um evangelho para a tua família, para a tua vizinhança? Como é que você vai conseguir trazer essa pessoa e conhecer o Jesus, que o nome dele desce o Espírito Santo do céu, batiza e enche ele com fogo, e ele começa a falar em línguas estranhas? Cadê esse Jesus que não está mais na tua vida? Cadê esse Jesus, amado? A nossa fé cada vez mais está se distanciando dele. Se eu perguntasse aqui, quem é que está preparado para o arrebatamento? Tem crente aqui se preparando para o arrebatamento? Está entendendo? Agora eu vou dizer uma coisa. Você está preocupado com vai trabalhar amanhã. Você está preocupado
com a tua casa. Você está preocupado em pagar a conta que já é, né? Está chegando agora no começo de mês, agora é hora de pagar boleto, as faturas chegando. Eu estou preocupado, Senhor, é com isso, é com isso. Aí o Senhor faz a gente voltar. Por que vós andais ansiosos? Quando vocês começam a colocar outras coisas e encher aquilo que não pode ser ocupado, você começa a criar um trono de idolatria. Eu não posso ocupar o lugar do meu Deus na minha vida. Aí às vezes a pessoa diz, não, mas idolatria, deixa eu falar algo muito poderante aqui para a nossa vida. Você acha que os nossos irmãos católicos, é eles que são idólatras? Não, querido. Não. Se você for analisar a Bíblia, você vai ver quem deu a ordem a Moisés para construir anjos e colocar em cima da tampa da Arca da Aliança. Foi Deus. Quem mandou fazer uma serpente e colocar no meio do deserto para que as pessoas tocassem nela e fossem curadas? Foi Deus. Agora entenda o que acaba acontecendo. Não é estátuas que faz a pessoa se tornar idólatra. Sabe o que é que faz você se tornar idólatra? É você ocupar o lugar do teu Deus. Porque Deus, você não vai ver Deus se rebaixar por causa de uma estatueta. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme. E sabe o que Deus pega a estátua? E diz assim, vou botar ela como um exemplo para todos. E diz que cada parte do corpo da estátua do rei Nabucodonosor tinha um significado. Um reino. Ele começou a mostrar como seria a divisão. Aí às vezes a gente fica mais preocupado com o ícone do que o local sagrado. Então nós precisamos entender. Quando você coloca no seu celular aquele atalho para você ir para um lugar, procurar um arquivo, qualquer outra coisa, você não cria um ícone, um atalho no seu celular e ali você aperta, abre o aplicativo que você quer ver. Bem assim, amado, tem pessoas que ela abre o atalho para chegar em Deus. Só que o verdadeiro Deus e o verdadeiro caminho só é Jesus Cristo. Então nós precisamos pôr isso em mente. Eu não vou brigar com meu irmão pelo aquilo que ele acredita. Eu vou brigar com meu irmão pelo aquilo que ele deixou de acreditar. É isso que eu quero que você entenda. Porque a palavra mostra que os judeus chegaram na casa de Cornélio e eles disseram assim, estamos admirados. Como é que pode, se nós somos da incircuncisão, nós somos judeus de nascença, nós recebemos o batismo do Espírito Santo porque é da nossa linhagem. E agora os gentios, o Espírito está descendo sobre eles. Aí Pedro pergunta, por acaso a gente pode negar água àquele que pede? Você acha que quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, Jesus estava se encontrando com quem? Às vezes tem pessoas que têm mais fé do que a gente e não está no nosso meio. Tem pessoas que até são melhores do que a gente. Porque tem uma índole totalmente, amado, perdão da palavra, até invejada. Você olha para a pessoa e diz, cara, que caráter dessa pessoa. Aí, não, mas eu sou crente, eu sou de Jesus, mas não tem caráter. Então a gente precisa olhar como é que nós estamos nos apropriando dessa fé. Como é que a gente está andando com ela?
A fé só serve quando você está no meio do deserto, é? A fé só serve para você na hora da prova? Não, querido, a fé tem que estar constante. Você tem que andar com ela 24 horas. E a sua identidade tem que estar lá. É nisso que você vai ter poder. Por isso que Jesus disse: tudo que pedir em meu nome vai acontecer. Agora, isso aí é para quem? Não são para aqueles que dizem ter fé. É para aqueles que têm fé e conhecem a sua identidade. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes, isso acontece muito com os jovens. Os jovens acabam se apaixonando e até está na igreja, né? São cristãos e se conhecem na igreja e daqui a pouco dá um tropeço lá e começa a discórdia e separa. Aí você vai ver qual é o segundo ponto que eles vão querer desistir de estar na presença de Deus. Se afasta logo da igreja, se desviam no nosso popular, porque eu acabei um relacionamento, estou abatido, estou triste, estou para baixo, e deixa Jesus de lado. Então isso mostra que ele sempre teve, escuta isso, na verdade, não foi sua fé que foi provada. A verdade é que Jesus mostrou a fé superficial que você tinha, que qualquer coisa tira você da presença dele. Qualquer coisa afasta você dele. Então é uma fé de mentira. É uma fé falsa que faz você se desviar por qualquer coisa ou por alguém. Eu já ouvi crente dizer que sai da igreja, sai da irmandade porque o outro irmão não deu a paz. Está queimado. Eu digo, olha que qualidade de confessa, a pessoa que confessa a fé de Cristo. Eu digo, meu Deus, então hoje nós estamos andando com pessoas que têm fé rasa. Pessoas que não têm coragem de crescer, de amadurecer. Por quê? Porque quer ter uma vida superficial. Os convites, as festas, as coisas mundanas estão aí chamando. Eu prefiro ir lá curtir 1, 2 horas e jogar a minha eternidade no lixo. Já imaginou? Nesse momento que você diz assim, Senhor, hoje eu vou vacilar. Hoje eu vou para a festinha e vou lá me esbaldar. Vou beber, vou fumar, vou me drogar, vou me prostituir. Deus não vai te empatar. Deus não vai te impedir. Mas se nessa hora Ele vir arrebatar a igreja dele, você vai ficar. Porque você pegou e disse: eu aceito o Senhor como autor e consumador da minha vida. Eu faço aliança contigo nessa noite. Mas isso foi só de lábios. E o Senhor diz: ei, o coração do homem é terra que eu ando. Por isso que o seu louvor e a tua adoração só sai de lábios, porque o teu coração está igual a uma sepultura. Que eu ando por aí e não encontro avivamento em ti. Então nós temos que ter cuidado, amado. Se a gente não tem uma verdadeira identidade com Deus. Entenda uma coisa, querido. Você não está aqui para agradar ninguém. Você não está aqui para fazer vontade de homem.
Você veio aqui buscar e adorar o teu Deus. Eu não vou fazer comércio nem comercial aqui para você. Eu não vou estar aqui proporcionando festinhas para dizer para você vir para a igreja. Não. Eu estou fazendo o meu papel, a minha parte. Eu conheço a minha fé e estou vivendo por ela. Se um dia essa porta fechar, a minha identidade vai continuar conservada. Essa porta se fecha, mas o Senhor abre outra. E eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que é fim para o homem, para Deus, é um novo começo. Então Deus está dizendo para nós nessa noite, ainda que você ache, Senhor, porque hoje a casa não está cheia, Deus está dizendo para você, ei, porque está chegando para um período de festa, e muitos estão preocupados com o seu próprio corpo, com a sua casa, mas vai chegar um dia que Ele vai dizer assim: mostre as tuas mãos e se apresente diante de mim. E eles vão dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para viver na tua glória. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas vão dizer: eu profetizei, eu adorei, eu pus a mão em pessoas enfermas e foram curadas. Eu abri mão da minha vida. Aí o Senhor diz: não. Só vai passar comigo os verdadeiros. Então nós temos que ter essa visão, igreja. O verdadeiro evangelho não é aquilo que você quer, mas sim aquilo que Deus já te deu. Eu não posso viver da maneira que eu queira. Renúncia. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que renunciar. Todos os dias, para ter uma vida com Cristo, é renúncia. Ele renunciou o próprio trono de glória dele. Deixando de ser Deus, se tornando um homem. Sendo Criador, se tornou criatura. E ele abriu mão do seu trono de glória para estar vivendo entre os homens, mas nunca negou a sua identidade. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu falo para vós daquilo que eu ouvi dele, eu mesmo ouvi do meu Pai, e por isso eu entrego a vós. Então, amado, é dessa maneira você vai viver, anunciando as palavras do nosso Deus, falando de Deus. É você olhar que lá no livro de Judas, aonde só existe um capítulo só, você vai ver o anjo Miguel chegando para Satanás e dizendo assim: que o Senhor te repreenda. Nem Miguel repreendeu Satanás. Aí você vai olhar assim: meu Deus. E Miguel é um dos generais, arcanjo, é aquele que está preparado para a guerra. E aí ele chega diante de Satanás e diz assim: que o Senhor te repreenda. Por que Miguel faz isso? Para mostrar para nós, amado, e trazer um exemplo. Escuta, você acha que Deus está preocupado com o mal? Quem crê que Deus está preocupado com o mal? Ninguém, né? Você crê que Deus está preocupado com o bem? Não, né? Deixa eu dar um exemplo. Quem já subiu em um barco e já olhou para um oceano? Ou para os mares mesmo? E viu a imensidão de água? Ali é Deus. Só que
diante daquela imensidão, levanta algumas ondas. Só que as ondas têm a hora de começar e tem a hora de terminar. Mas elas estão dentro do oceano de Deus. E Deus diz assim: eu não me preocupo nem com o bem nem com o mal, porque tudo está em mim. Tudo é meu. Tudo me pertence. Porque se Deus quisesse destruir, Satanás já tinha destruído desde o princípio. Mas ele diz assim: não, estou lhe sentenciando. Já tem uma data, um dia certo para você. Então, a gente precisa entender, se Jesus Cristo estivesse preocupado com ele, não andava os 40 dias no deserto. E quando ele veio, só com a palavra, ele conseguiu colocar Satanás para longe dele. Então, amada, a nossa identidade, quando você se apodera dela, e a sua fé é inabalável, você consegue vencer. Você vai andar e vai cantar: vitorioso és, na tempestade está, teu nome imutável é, os reinos em vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. Porque o nome dele, o trono dele sempre está acima de tudo. Então a gente vai ver que Deus, ele está controlando tudo. Ainda que você diga: Senhor, porque eu tenho uma pequena fé, só que Jesus diz assim: ainda que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou a partir desse grão, você tem fé. Então eu tenho que andar com ela. Eu tenho que confessar ela. Aonde eu for. Não se diminua. Não se diminua por causa da tua identidade. Tem pessoas que têm se diminuído para poder ser aceita em rol de amizade, em ambiente, e Deus está dizendo: não se diminua. Porque você está largando mão da tua própria fé. Porque, amado, escuta aí, trabalhei 9 anos no Banese, no CPD do Banese. A primeira coisa, quando eu entrava na sala, era ligar o som para botar adoração e joelho. E começava a orar. Abria a palavra, deixava a Bíblia na mão e começava a meditar. Até dar o horário de começar o expediente. Todo mundo passava e olhava e dizia: olha, você é o quê? Eu digo: sou cristão. Ai, bom, por isso que a gente passa, sempre você está aí lendo a Bíblia, né? É bom se alimentar dela, né? Eu digo: é. Aí sabe o que Deus faz um tempo depois? Começa a trazer supervisores, gerentes, começa a trazer superintendentes, e uma chega no meio do expediente, bate na porta e diz: eu posso entrar? Eu digo: pode. Entrou e começou a chorar. E eu digo: eita. Ela diz: de todo o CPD, aqui é o único lugar que eu sinto paz. Você está entendendo? Eu não estou falando de pessoas de classe média, baixa, não. Pessoas que têm apartamento na 13 de julho, carrão, condição financeira ótima, mas não tem Jesus dos crentes. Não tem uma vida alegre, de paz. E quando ela me perguntava, eu falava: não, eu sou crente do pé roxo. Aí ela: você pode orar por mim? Segurava na mão e orava. Daqui a pouco,
dava o último soluço, secava as lágrimas, tomava a postura e voltava para o setor para ir trabalhar. As pessoas passavam e diziam: por que aqui é diferente? Eu digo: diferente? É. Porque só aqui eu sinto paz. Começava a impactar, amado. Você começa a impactar com a sua identidade. Quando você não tem vergonha de dizer quem você é verdadeiramente. Tem pessoas que têm medo de dizer o que carrega. Eu carrego Jesus na minha vida. Sabe, uma pessoa que não é negativa sou eu. Quando eu ouço alguém vindo de maneira negativa, eu fico agitado. Eu digo: não! Sabe por quê? Porque o meu Deus não conhece derrota. O meu Deus nunca perdeu uma peleja. Nada é impossível para o meu Deus. Nem porta fechada, nem doença. O meu Deus, Ele rompe qualquer coisa, qualquer pessoa que tente se levantar mais do que o meu Deus. Ele diz que Ele é todo poderoso. Então nada, nem ninguém é maior do que o teu Deus. Por isso que quando você confessar a tua identidade e dizer: eu tenho um Deus que é maior do que o universo, do que o sol, do que a lua, do que a atmosfera, do que o poder da natureza. Ele é maior do que os reinos, é maior do que os principados, das potestades. Ele está acima da força das correntezas, das águas. Ele é Senhor no céu, Senhor na terra. Ele é aquele que carrega as estrelas na palma da mão. E na tua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Jesus. Ai, darabachai. É desse jeito que eu creio nele. Eu não creio em um Jesus fraco. Eu não creio em um Jesus derrotado. Que muitas pessoas, porque não conseguem estar firme na fé, fica dizendo: meu Deus não cura. O câncer é maior do que o meu Deus. Já é o fim. Nem a morte pôde parar ele. Ô morte, cadê os seus aguilhões? Ô morte, cadê a tua força? Abre os portões celestiais e diz: quem é que vem? E ele diz que é ele. É ele que vem saltando sobre os montes. Aquele que tem os cabelos brancos como neve. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente. No seu peito tem uma coraça dizendo: ei, ele tem todo o poder. A justiça está sobre ele. Nós temos que crer nesse Jesus. Essa é a identidade, amado. É você não esperar acontecer, é você confrontar aquilo que está acontecendo e dizer: ei, eu não vou no meu nome não, eu vou no nome daquele que tudo pode. É dessa maneira, por isso que Davi, ele descobriu o segredo. 40 dias, 40 noites, Golias desafiando o exército de Israel. Desce, vem para o vale, se tiver algum valente aí de vocês, envia, porque se ele me vencer, o meu povo será escravo de vós, e se eu vencer o seu valente, vocês que vão se tornar escravos da gente. E diz que foram 40 dias de desafio, até Davi chegar. Ele estava dizendo assim, o Senhor está dizendo: ei, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Ele guardou Davi, enquanto Davi cuidava das ovelhas do pai, Deus estava cuidando, dizendo: vai Golias, vai gigante, continua desafiando o meu povo, continua se levantando contra ele, porque não é o meu povo que vai sair daqui humilhado, é você. E no momento que ele levanta o grande vencedor dele, levanta Davi com
1,5 m de altura. Olha a altura de Davi. Não chegava nem a 1,50, era 1,45. 1,45 de altura no salto. Aí chegando na maior armadura, uma roupa de pastor de ovelha, com um aljabe do lado, catou 5 pedras lá no ribeiro, e com uma funda, ele dizendo: é você, incircunciso, e fica desafiando o exército do Deus vivo? Você está louco, é? Você perdeu o juízo, é? Ele não precisa de um exército para te derrotar. Ele mandou um menino para poder zombar de ti hoje aqui nesse vale. Ele disse: você pensa que eu sou um cão para vir com pedra, com pau? Aí Davi disse: eu vou no nome do Senhor. Só deu uma pedrada. Uma pedrada só. A identidade de Davi foi notória. Ele não escondeu de quem ele era, a quem ele servia. Nós temos que entender uma coisa, amado. Às vezes, tem pessoas que acham que pastor é porque tem muita ovelha. Não, pastor nunca teve nada com ovelha. O pastor, ele vem de pasto. O pasto é a palavra de Deus. Então, o pastor que tem palavra, esse apacenta a ovelha. Esse é que apacenta a ovelha. Não é porque eu estou com uma congregação gigantesca, mas se eu não tenho uma vida de palavra, eu não posso apacentar, porque as ovelhas não é do pastor. Você vai olhar, Davi cuidava das ovelhas do pai dele, não era dele. Jacó cuidava das ovelhas do sogro dele, não era dele. Por isso a gente tem que entender. Você tem que comer a grama verdinha, porque você, como ovelha, tem que se alimentar e andar forte. Se você não come da palavra, não se alimenta da palavra, qualquer vento te derruba. Não fique só esperando abrir a Bíblia na hora do culto, não. Porque você não fica. Vai comer hoje aqui, você vai ficar segunda, só vai comer na terça. Vai? Não, né? Você vai se alimentar. Tem crente que está dizendo: não, Senhor, acabe porque eu quero ir para cá, estou com fome. É? Você está doido para comer. Então, aí você tem que se alimentar, da mesma forma que você se alimenta fisicamente, você tem que se alimentar espiritualmente. Porque são duas lutas. Uma luta é da carne, a outra é com o espírito. A sua alma está aí sujeita à fraqueza da carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você precisa se fortalecer. Amém? Alguém entendeu essa palavra? Oh, que maravilha. Fica de pé, querido. Eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Fecha teus olhos. Se for possível, segura na mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Glória a Deus. Fecha teus olhos, meu querido. Pai, eu quero apresentar o teu povo. Eu peço que nessa noite o seu povo possa sentir, meu Deus, o avivamento. O interior dele, Senhor, a mente dele
tire qualquer rapina, Senhor, aonde o inimigo colocou armadilhas, onde ele colocou bloqueios. Eu quero que nessa noite, o seu nome que tem todo o poder, Senhor Jesus, eu quero apresentar cada pessoa que aqui se encontra, da criança ao adulto, do mais moço ao mais velho, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor chegue agora na vida deles, que o Senhor derrame uma unção, meu Deus, que o Senhor renove a força dos teus filhos, meu Deus, que a fé que é confessada esteja não somente nos lábios, mas também esteja dentro do coração de uma maneira inteira. Meu Deus, não deixe que nenhum, no decorrer desta semana, venha pensar em desistir. Senhor, que os levantes seja para tornar essa pessoa mais forte, que as perseguições mostre para ela que ela está no caminho certo. Meu Deus, que elas possam sentir ânimo, que elas possam conhecer a mão toda poderosa, a mão do Deus que tudo pode. Nós, como servos, como sinalizadores, apontadores do caminho do Senhor, voz que clama em um deserto, possa, Senhor, ser impactado. Move o teu extraordinário na vida do teu povo, Senhor. Faz a tua igreja se sentir abraçada, cuidada, e saber que elas têm um Pai, o nosso Abba. Como o Senhor soprou nas narinas de Adão, os olhos do Senhor, sopra novamente um avivamento na tua igreja, que o teu povo possa dizer: Abba, Pai, que eles possam clamar hosana nas alturas, que eles possam, Senhor, jubilarem diante de Ti, como a Tua palavra diz, que a terra é estrada dos Teus pés. O Senhor tem colocado os seus pés sobre os estribos dessa terra, e os céus têm o teu trono. Andarabaxuri, andarabaxu. Senhor, ative novamente esse crente. Põe esse crente em atividade novamente, Senhor. Senhor, arranca os traumas, os medos. Senhor, espanta de nós a frieza espiritual. Não deixe ela reinar em nosso meio. Como João Batista falou, eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Derrama esse fogo sobre essa igreja. Derrama, Senhor, o teu Espírito mais uma vez. Vem, Senhor, de maneira
Sobrenatural. Venha, Senhor, como o Senhor nunca veio. Venha mudar, Senhor. Ai, candararabaxui. Venha acender essa tocha que está apagada. Senhor, esse tição que se encontra perdido. Senhor, onde houver uma tocha acesa, junte, meu Pai, até criar um grande fogaréu. Senhor, nós queremos contemplar a tua sarça queimando aqui neste lugar. A sarça que não se consome. Nós queremos mais de ti, Senhor. Ai, candaraba sorianda, ai, asoriere. E candaraba sorianda, candaraba show. Oh Deus, vem com a tua glória. Vem, Senhor. Vem, Senhor, abastori. Ndarai. Deixa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixe ele descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deus, o Senhor, e vem como nunca veio antes, 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 e venha hoje, e venha agora, e derrama o teu Espírito, e venha hoje, e venha agora, e vem derrama o teu Espírito, e venha hoje, e derrama o teu Espírito, e venha hoje,
derrama o teu Espírito. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa ele descer. Deixa o céu. Ele é Senhor. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva a luz, vem fazer, Jesus. A terra chama, chama, a terra chama, chama, a terra chama, chama. A terra chama, chama, a terra chama, chama, a terra chama, chama. E venha hoje, agora, vem derramar o teu Espírito. E venha hoje, e vem agora, e vem derramar o teu Espírito. E venha hoje, e vem agora, vem derramar o teu Espírito. E venha hoje, e vem agora, e vem derramar o teu Espírito. Não me deixe sente, não me deixe ficar sem o teu tocar, não me deixe sente. Então vem como nunca veio antes, e 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 vem. Oh, Senhor da glória, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Senhor, Tu trouxe o Teu povo. Agora vai os tão salvos, Senhor. Não deixe que nenhum mal venha sobre a vida deles. Que essa semana seja uma semana de vitória, meu Deus. Uma semana, Senhor, de grandeza, onde o Seu nome será exaltado, Senhor. Meu Deus, tudo que o Senhor faz é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós abençoamos a Tua igreja, nós abençoamos o Teu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Coloca as mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo
esteja na vida de todos. E a igreja do Senhor diz amém. Amém, igreja.